Saudações, pessoal. Pessoal do terceiro ano, a gente está na semana 8. Havia uma questão teórica, né? A gente entrou nessa parte de trabalho, campo elétrico, a força elétrica. E essa questão 2 que era com cálculo. Essa questão teórica, como pede que você coloque com suas palavras, então procura dar uma relembrada lá no conceito físico de trabalho, né? Que não é esse conceito econômico de você fazer alguma atividade que gere uma renda, até você chama essa atividade laboral, é tanto que o pessoal do direito chama, né? Que vem de laboro, seria esse trabalho de você realizar algum tipo de tarefa e receber por isso. Mas fisicamente, trabalho, certo? Geralmente é representado por essa letra tal, é força vezes deslocamento. Então, baseado no que eu vou dizer aqui, pode ajudar vocês a responder sobre essa questão 1. Então, fisicamente só há trabalho se a força que você aplicou no móvel o fez se deslocar. Então, ele saiu do lugar A e foi para um lugar B. Se você tem um móvel, certo? Que ele está aqui num ponto A e ele fica se movendo por ação de alguma força só no sentido vertical, então ele só sobe, só desce o tempo todo, mas está na mesma posição, fisicamente não há trabalho. É por isso que os sistemas de guindaste, gruas, foram inventados ao longo do tempo para evitar, certo? Diminuir peso, transportar grandes quantidades de massa de um local para outro, com aquele sistema daquelas roldanas, né? E cabos lançados lá em várias roldanas, porque cada vez que você precisa tirar um objeto de um ponto A para um ponto B, ele é muito pesado. Você faz isso com esses deslocamentos na vertical, diminui a quantidade de trabalho necessária que seria se você só tivesse a opção de ficar empurrando ele de um lugar para outro. Então o que é que ele faz? Ele tira daqui, por meio daqueles guinchos, né, com rodando, com aquelas coisas, o trabalho não está agindo enquanto ele está nesse movimento vertical e ele vai se deslocando até um outro ponto, certo? O princípio aí, né, que a questão fala do elevador, tá? Então, trabalho físico é quando a força aplicada provoca deslocamento, né, porque o trabalho precisa de força e de deslocamento. Que é justamente a gente entra aqui nessa questão do trabalho aí na carga elétrica, certo? Que trabalho é preciso ser feito, né? A questão pede isso, qual o trabalho, para provocar um deslocamento de uma carga, certo? Você colocou uma carga aqui, que vai sofrer influência dessa aqui. Então, que trabalho precisa fazer para que essa carga saia daqui até esse ponto aqui, certo? Então, uma das maneiras de se obter esse trabalho, deslocamento de A para B, é pegar a constante vezes as duas cargas, a carga que está no campo e a outra que vai sofrer influência, vai se deslocar pela ação dela, certo? E multiplicar isso pela diferença entre o inverso das distâncias, certo? Sempre começando do ponto que está mais perto da carga que está realizando o trabalho até o ponto mais distante. Então essa é uma das maneiras de se obter trabalho. Vai ter outras, mais para frente em outros problemas vocês vão ver que é outra forma de fazer, a relação de trabalho, potencial elétrico, tensão, que é a DDP, diferença de potencial, entrar a questão da voltagem e outras coisas. Mas a gente vai ver isso. Então isso aqui, por exemplo, é um trabalho que está sendo realizado quando você vai deslocar cargas no fio, na corrente elétrica, né, na instalação, ok? Por isso que às vezes você, com determinadas instalações mal feitas, força. Por exemplo, você tinha uma tomada que era naquele ponto ali e começa a colocar extensões, forçando aquela tomada a realizar um trabalho para o qual talvez ela não esteja preparada e contribuindo para que possa haver curtos, possa haver danos ali ao maquinário que você está usando. Às vezes você tenta ligar um determinado maquinário através dessa extensão, não consegue porque não está havendo trabalho suficiente para que aquela carga seja deslocada até o ponto com aquele comprimento de extensão que você colocou ali. Então tudo isso tem que ser dimensionado quando está se fazendo. Prefiro você aumentar a rede, colocar outra distribuição lá no layout da rede geral da casa do que ficar usando T's e várias extensões, porque influi nisso aqui, certo? É preciso uma quantidade de trabalho maior para que haja o deslocamento das cargas. Aí a gente vai ter aqui constante, 9, 10 a 9, é o vácuo. Uma das cargas é de 2 vezes 10 a menos 6. Minha multiplicação, essa ordem não importa. 2 vezes 10 a menos 6 e a outra é de 10 vezes 10 a menos 6. Aí,
Aqui na hora de colocar as distâncias, tenha cuidado que elas estão em centímetros, né? Geralmente sempre se trabalha com coisas pequenas, né? Pequenos fios e tal. Aí tem que transformar para metros. Deixa eu ver aqui. Tem que acrescentar o 10 a menos 2, que é porque cada metro são 100 centímetros, 100 os dois zeros. Então tem que colocar isso aqui. Menos 1 sobre 15, né? A distância para A está 5 e a distância para B está, no caso, né? A distância do ponto A para cá é 5 e a distância do ponto B para cá é 20. Né? 20 vezes 10 a menos 2. Ok? O ponto onde está o ponto A, distante daqui é 5. E onde está o ponto B, distante daqui é 15 com 5, 20. Aí você vai ter aqui trabalho. Você pode simplificar aqui, se quiser, ó. 9 vezes 2, 18, vezes 10, coloca o 18 e o 0, né? 9 vezes 2, 18 aqui, 18 vezes 10, 180. 10 a menos 3, né? 9 menos 6, menos 3. Aí isso aqui pode fazer assim, ó. Pega cada resultado desse e multiplica com o daqui, né? Então, dividido por 5 vezes 10 a menos 2, menos 180 vezes 10 a menos 3, dividido por 20 vezes 10 a menos 2. De vez de você fazer essa divisão aqui, que às vezes vai dar número quebrado, complicar mais, você pega o resultado que deu aqui, como é a multiplicação, ó, multiplica ele pelo primeiro membro, multiplica pelo segundo membro, mantém a subtração para fazer por último. Podia resolver cada parte dessa aqui, ia dar número quebrado, porque ia ter que fazer 1 dividido por 5, depois diminuir, então também é uma opção, mas aí você pode optar por fazer isso aqui, ó. Que aí você trabalha com 180 dividido por 5, que é uma divisão melhor de fazer, não é isso? Então você tem, aqui no primeiro, 180 por 5, né? Então você tem 18 por 5 dá 3, sobra 3 aqui, vai dar 36. Então aqui vai dar 36 vezes 10. Aí aqui, ó, você vai ter menos 3 mais 2, né? Vai ficar positivo aqui, não é isso? Menos 3 de cima, menos 2. Vai ficar menos 3 mais 2, vai dar menos 1. E no outro você vai ter aqui, corta os zeros, ó. 18 dividido por 2 é 9, ok? Aqui daria 9. Mesmo caso, vezes 10 a menos 1. Então 36 menos 9, a gente tem aí 27 vezes 10 a menos 1. Unidade de trabalho é joule. Ok? É uma medida para ter trabalho. Obrigado aí, bons estudos. Essa semana agora foi só mais a parte teórica, depois a gente vai aprofundando mais outras formas de se encontrar trabalho.